Retomando alguns pontos da última aula, nós havíamos discutido que o sistema verbal grego pode ser enfrentado a partir, aliás, por meio dos conceitos de tempo, momentação e aspecto, e isso faz com que a gente consiga gerar os temas do tempo verbal. Então, basicamente, o tema, que é aquilo que sobra quando a gente tira desinências e aumento, é o portador do aspecto verbal e, com alguns outros morfemas a ele adicionados, ele marcará também tempo, modo e etc. Então, eu havia falado que no presente e no futuro o tema era idêntico, no futuro imperfectivo e perfectivo, no presente imperfectivo e perfectivo. Não se pode falar propriamente de presente perfectivo, não é isso? Então eu tinha usado, por exemplo, o verbo paideuo, e isso faz com que a gente consiga gerar a maior parte dos temas da língua. Então, o tema imperfectivo seria paideuo, paideuo ou e. Essa vogal temática ela pode variar entre o e e. Esse é o tema do imperfectivo, que, com uma pequena variação, a adição de um sigma, vira propriamente o tema do futuro, né? Com a adição de um sigma seguido de alfa, sem nenhuma vogal temática, Deus, isso me dá o tema do auristo, que é o equivalente ao nosso pretérito, pre- perdão, pretérito perfeito. O nosso, né? Não, o grego. E além disso, se eu redobro epai teu seguido ou não de alfa, seguido ou não de alfa, de fato, isso me dá o tema do perfectivo. Ah, não, perdão, do estativo, que é o tema do perfeito. O auristo é o tema do perfectivo. Depois disso, nós temos dois outros temas do verbo que, aliás, três outros temas, né? Que marcam, no caso do auristo, você vai ter um tema geralmente marcado pelo té, para marcar a voz passiva, ou seja, a voz ativa. O auristo terá marcas separadas para voz ativa, voz passiva e voz média. O mesmo acontece para o futuro. O futuro também vai ter uma voz passiva separada, ou seja, a voz passiva no futuro e no auristo não é, idêntica à voz média. Ela não é marcada pela desinência, ela é marcada, é, pelo, pelo próprio tema. Então, quando a gente vai para o futuro, você vai ter a mesma coisa o que você tem no auristo. Você tem uma voz passiva marcada diferentemente, você tem essa marca com té, pode ser com é também. E isso a gente vai ver caso a caso
em breve. E além disso, adiciona-se também o perfeito, né, o estativo. Você tem, né, uma marca para ele que é ativo, que é esse com capa, e você vai ter uma marca diferente, vai ser a ausência desse capa e a presença do, do redobro quando você está na voz média e na voz passiva. Então, isso tudo nos deixa, reduz, digamos assim, o grosso do sistema verbal grego a 7 temas diferentes. Então, cada verbo terá, no máximo, 7 temas diferentes que vocês vão usar para fazer conjugação. Esses temas podem ser todos do mesmo radical, se o verbo for regular, como é o caso aqui, ou usar radicais diferentes se o verbo for irregular. Então, ainda estamos num momento abstrato do curso, tentando colocar ordem nesse caos do sistema verbal grego. E depois nós vamos ver caso a caso. É por isso que eu vou expandir um pouco esse curso. Então, a gente tem 7 temas, no máximo, para cada verbo. E esses 7 temas que portam o aspecto e a voz média e a voz passiva, quando se trata do perfeito, e a voz passiva, quando se trata do futuro e do auristo, mas são temas, vamos dizer assim, secundários, que os temas principais são esses 4 aqui. E esses 7 temas que portam um aspecto geram, que a gente pode dizer, de 7 sistemas. Então você vai ter um sistema do presente, que é o sistema do imperfectivo, um sistema do auristo, que é o sistema do perfectivo, o sistema do perfeito, que é do estativo, o sistema do futuro. E aí, adicionado a isso, teremos o sistema do futuro perfeito, que vai ter essa marca, o sistema do auristo, do futuro passivo, perdão, que vai ter essa marca, o sistema do auristo passivo ativo, que vai ter essa marca, ativo, do auristo passivo, não pode ser ativo, do auristo passivo, que tem essa marca, e do perfeito médio passivo, que vai ter uma marca diferente do médio ativo. E com base nesses 7 temas, a gente consegue dominar todo o sistema verbal, porque depois o que a gente faz é coloca a marca do passado, coloca a desinência adequada, você entende? Sem maiores problemas. Para cada verbo, a gente tem que memorizar os temas para saber como conjugar. Ok? Porém, os temas eles podem variar, assim como varia o verbo paideuo ou o verbo luo, que são bastante regulares, em que você utiliza o mesmo radical, e esse radical recebe certos morfemas sufixados ou prefixados que sinalizam que ele pertence a um determinado aspecto. Então, retomando, se eu pego o meu radical que é paideu, para gerar o sistema do imperfectivo, eu vou chamar aqui o sistema do presente, eu vou utilizar o radical, paideu, mais a vogal temática, perdão, está em verde a vogal temática, mais a vogal temática, mais a desinência primária, né? Ativa, ou médio, ou passiva. Tanto faz a desinência primária, certo? A desinência primária vai ser O, por assim dizer, ou vai ser MAI, dependendo se for ativo ou se for médio ou passivo. Então, isso aqui, esse tema aqui, vai me dar todos os presentes. Eu vou usar o mesmo tema em todos os presentes. Então,
presente do indicativo. Vou utilizar no imperfeito do indicativo. Né? Vou utilizar no presente do imperativo. Vou utilizar no presente do subjuntivo. Vou utilizar no presente do optativo. Vou utilizar no presente do infinitivo. Vou utilizar no presente do particípio. Ou seja, presente do indicativo, imperfeito do indicativo, presente do imperativo, presente subjuntivo, presente do optativo, presente do infinitivo, presente particípio, vai usar sempre o tema do presente. Então, sabendo o tema do presente, sabendo quais são as desinências e as marcas de modo, eu vou saber conjugar o verbo em todos esses tempos verbais. E assim por diante. Aí, se eu souber agora o, o auristo, eu vou ter um tema para auristo. Como que eu faço o tema do auristo? Eu coloco o sigma seguido de alfa, né? Então, eu vou ter pai deu, veja que é o mesmo radical, radical é o mesmo, e eu vou adicionar aqui como marca, tal como a vogal temática sozinha é uma marca do imperfectivo, eu vou botar o sa, eu não sei se isso aqui tá verde, tá preto, tá verde. Esse sa é justamente a marca do auristo. Então, isso aqui vai me formar o tema do auristo que me permite realizar, se permite utilizar esse tema toda vez que o auristo ativo, né, que esse auristo ativo, ou ainda auristo médio, é o mesmo tema, estiver em questão. Então, eu vou ter isso no auristo do indicativo, no auristo do subjuntivo, no auristo do optativo, no auristo do imperativo, no particípio auristo, no infinitivo auristo. Com o mesmo tema, eu gero todos esses tempos verbais, porque o tema aporta o aspecto e outros elementos vão ah, ah, portar outras informações. A desinência vai portar, às vezes, a voz e sempre número e pessoa. Eu vou colocar uma marquinha para dizer em qual modo está. Por exemplo, no presente do verbo paideu, ó, vamos supor que eu tenho o verbo na primeira pessoa do plural. Paideu o men. Eu tenho meu radical, tenho a minha vogal temática e tenho a minha desinência número pessoal. Isso aqui me indica a voz, que está na voz ativa, a desinência, né? Me indica a pessoa, que é a primeira, me indica o número, que é plural. O radical é o núcleo do significado. E o radical mais a vogal temática me diz que isso aqui é imperfectivo. E tal como está, é o presente do indicativo. Se eu vou colocar isso aqui no subjuntivo, tudo que eu faço é transformar essa vogal temática numa vogal longa. Então, eu terei algo como pai, deu, ó, men. Perdão. Pai, deu, ó, men. Para marcar que eu estou no subjuntivo, eu uso a vogal temática longa. Eu já sei que eu estou no subjuntivo. Então, mesmo tema, com pequeníssimas alterações, mas sempre o mesmo radical, que é o núcleo do significado. O problema dos verbos em grego é que muitas vezes, para diferenciar um tema do outro, o grego acaba fazendo modificações não
adicionando morfemas diferentes ao radical, sufixando ao radical, como sa, ou capa, né, depois do radical, mas podendo alterar o próprio radical, modificando as letras que compõem esse radical. Então, você pode ter, como é o caso de alguns verbos, por exemplo, o verbo lambar. Eu sei que se eu quero um aspecto diferente, eu preciso de um tema diferente. No caso do paideio, o tema diferente é marcado por adição de certos afixos no radical para marcar um tema diferente, mas o radical permanece idêntico. Em alguns verbos, como o caso de lambano, há alterações no próprio radical, o radical muda, porque há mais de uma versão do mesmo radical. Você tem lab, você tem lab. Dependendo do tempo verbal, você vai utilizar um radical diferente. E ele também vai receber afixos. Então, uma coisa que normalmente os estudantes que estão começando a estudar pensam que o presente contém o radical puro do verbo e que os outros verbos, né, que os outros tempos verbais se baseiam no presente, mas não é bem assim. Veja um caso de lambano. Você tem um radical, que a gente pode dizer assim, mais, né, primitivo, que se atualiza no tempo verbal, e quando ele vai para aquele tempo verbal, vai uma versão do radical e ele pode receber certos afixos. Isso acontece no presente. Então, para formar o tema do imperfectivo, que é o que nos dá o sistema do presente e nos permite conjugar o verbo em vários tempos verbais, em vários não, em dois tempos verbais, em vários modos diferentes, no imperfeito e no presente. No caso do presente, subjuntivo, optativo, imperativo, particípio, infinitivo, indicativo, imperativo. E eu vou usar o lab. Só que já no imperfectivo, ele vai receber certos afixos. Um infixo, ou seja, vai dentro do radical, e outro sufixo. Então, ele vai ter o radical lab, vai receber um infixo. Opa, perdão. Ele vai ter radical lab, ele vai ter um infixo mi e um sufixo an. A isso, eu vou adicionar a vogal temática, pode ser ômicron ou êpsilon, e isso aqui forma justamente o tema do presente. Então, com base nesse tema que recebeu, né, afixos e selecionou um tipo de radical do verbo, eu terei o imperfeito e todos os presentes. Agora, quando nós formos para o aoristo vai selecionar o mesmo radical. Mas ao selecionar o mesmo radical, ele não vai selecionar esses afixos. Ele vai pegar o lab e vai fazer um aoristo com base nesse radical, com vogal temática, por exemplo, ômicron, mais a desinência secundária, ni, mais o aumento, elabon. Eu peguei, que é diferente do, do presente, lá, ah, opa, ah,
Isso aqui não tem. Lambano. Lambano. Então, vogal temática junto. Bom, vogal temática junto com desinência aqui. Então vejam que o radical é o mesmo. O radical é lab. Aqui também é lab. Mas eu preciso que o tema seja diferente para que o aspecto seja diferente. Como que eu marco isso? No presente é o que eu marco com esses afixos. E o aoristo está livre para ter o radical puro. E aí, se nós vamos para o futuro, eu vou usar lab. Ele está selecionando um radical diferente, verbo, para o futuro. Eu vou ter lab, mais o sigma que marca o futuro, mais a vogal temática, lepsomai, tá, lepsomai. Então, isso traz alguma irregularidade. Por isso que tem vários verbos irregulares desse tipo no grego. Porque, primeiro, você tem mais de uma versão do radical que vai ser utilizada em verbos distintos, em tempos verbais distintos, e você tem a colocação de afixos nesses tempos verbais diferentes em que o verbo está. Radical diferente e marcas diferentes, morfemas diferentes como afixos ao radical.